É lícito ou não curar no dia de sábado? Caríssimos fiéis, na primeira parte do Evangelho desse domingo, Nosso Senhor trata do problema, do conflito entre duas leis. A lei de não trabalhar no sábado e a lei da caridade para com o próximo. Ele mostra com grande doçura que a lei da caridade é superior à lei de guardar o sábado de toda e qualquer atividade. E ele faz isso pela cura do hidrópico. E assim ele confunde ainda os fariseus presentes, mencionando o fato de que eles, em próprio proveito, não deixariam de transgredir a lei do sábado. E o modo de agir de nosso Senhor Jesus Cristo, caríssimos, longe de nos levar a negligenciar a lei de Deus, da Igreja e do Estado, mostra-nos como nós devemos proceder praticamente quando duas leis se cruzam, entrando em conflito em nossa vida, o que não é raro. Caríssimos, todas as leis justas, e frise-se bem, justas, geram um dever de consciência, porque em última instância se apoiam sobre a própria autoridade divina, ainda que através de muitos elos intermediários. E reforço que trata-se aqui das leis justas, que não vão contra a lei eterna, que não vão contra a lei natural e que não vão contra a lei da Igreja. E por isso mesmo, caríssimos, é necessário sempre cultivar e intensificar a vontade séria de cumpri-las, entendendo que delas dependem o próprio bem e a ordem natural e espiritual de cada sujeito e a ordem geral da sociedade. Desta vontade deve nascer o esforço sério e necessário de cumpri-las de fato. É claro, caríssimos, que nem sempre isso se concilia com as nossas comodidades e caprichos, mas a vontade deve ser de tal modo firme que ultrapasse esses empecilhos. Sobre esta atitude, sobre este são espírito de fidelidade às leis justas, se repousa o próprio bem da religião, da família, da sociedade e ainda do próprio Estado. Apesar disso, essa tão necessária e indispensável atitude de fidelidade e piedade não deixa de estar constantemente ameaçada de um perigo funesto, que é o farisaísmo, tão duramente repreendido por nosso Senhor Jesus Cristo, que o chamava de sepulcros caiados. É justamente o perigo do zelo amargo e desordenado. Caríssimos, quem deseja realmente cumprir a lei deve evitar de exagerar essa vontade a ponto de não mais conseguir resolver os aparentes conflitos entre várias leis. Do endurecimento da vontade, da falta de flexibilidade governada pelos bons princípios, nasce como consequência um perigoso formalismo. Cumpre-se a lei apenas pela lei e não pelo bem que ela visa. Cumpre-se a lei em sua letra e não no espírito que a move, não em busca da finalidade para a qual ela foi promulgada. Observa-se a letra da lei com extremo rigor em certos casos, indo muitas vezes contra os próprios princípios que a regem. Quando se chega a este ponto, caríssimos, os falsos zelosos insensivelmente caem no que é o cúmulo do farisaísmo. Perdem o motivo da observância, que é a autoridade divina, e o substituem pelo seu próprio ego e amor próprio. Transformam o cumprimento da lei num instrumento do seu orgulho. A sua observância nada mais é que a manifestação da sua vontade. E chegando nesse ponto, não se observa mais a lei, mas os próprios caprichos disfarçados sob a aparência da lei. Já não haverá mais mérito nenhum. É a perdição da alma, tanto pelo orgulho, quanto pela montanha de escrúpulos. Não vemos nos evangelhos erro que nosso Senhor fustigasse mais veementemente e impiedosamente do que o falso zelo dos fariseus.
Para fugir do perigo do farisaísmo, caríssimos, é preciso iluminar a vontade para cumprir a lei por meio da doutrina de Cristo sobre a fidelidade. E aí nós notamos várias coisas. É necessário cumprir a lei por causa de Deus e por causa da sua autoridade de legislador universal. Cumprir por amor a Ele, fazendo depender desse cumprimento da lei a nossa própria santificação. Cumprir a lei visando o que mais importa, que é a salvação eterna. Cumprindo-se a lei por causa de Deus, não há perigo de cair num formalismo vazio, em um egoísmo detestável. Justamente, a atitude farisaica leva ao cumprimento da lei por orgulho e não pela caridade, para exaltar a si mesmo e não para fazer a vontade de Deus e não para a glória de Deus. Por isso, os fariseus vão cair em absurdos. Por exemplo, consagrar alguma coisa, algum bem próprio, por meio de um voto individual ao uso do templo, justamente para não precisar socorrer os próprios pais, para não precisar ajudar ao próximo, pois, por aquele voto particular, mesmo que não entregasse ao uso do templo, aquele objeto estaria consagrado. Ao mesmo tempo em que se pagava o dízimo até das pequenos temperos, das pequenas ervas. E nós vamos ter o absurdo de comprar a condenação de um inocente por meio de Judas, e depois que Judas, movido pelo remorso, devolve as moedas de prata, eles não colocam no tesouro do templo porque seria preço de sangue. Ou seja, para eles está ok condenar um inocente à morte, mas não pode utilizar o dinheiro pelo qual o inocente foi condenado, porque seria preço de sangue. Justamente, todo o objetivo dos fariseus é fazer a própria vontade e se engrandecer, buscar os elogios e o reconhecimento dos homens e não de Deus, a ponto de fazer barulho e chamar a atenção quando se dá uma esmola. Orgulho este que corrompe o próprio ato que em si seria bom. Ou seja, a lei é boa, evidentemente. O preceito dominical, evidentemente, é muito bom. A abstinência de carne, por exemplo, evidentemente, é excelente. Mas nós devemos cumprir, não meramente pela letra, mas para a nossa santificação. Também é necessário analisar a ordem de valor e de gravidade entre as leis. A ordem existente entre as várias leis leva a resolver os conflitos, pois saberemos qual lei prevalecerá nos diferentes casos. Assim, por exemplo, não se deve jamais mentir para fazer alguma obra de caridade, porque a mentira é um meio absolutamente imoral. Nunca é lícito faltar com a verdade, ainda que para fazer a mais urgente obra de caridade. Não se deve mentir, não se deve cometer um pecado para fazer uma obra de virtude, evidentemente. Ou então, o que se deve fazer? Ir na única missa que se tem ao domingo, uma vez que ir à missa aos domingos é um grave preceito da igreja, ou levar o filho gravemente doente ao hospital. Certamente aqui o preceito da caridade para com o filho doente prevalece a uma lei eclesiástica. A lei da caridade é superior. E também, caríssimos, é importante fazer a vontade do legislador mais do que a letra da própria lei. E aqui nós temos, inclusive, uma virtude que se chama a virtude da epiqueia.
uma parte potencial, uma virtude ligada à virtude da justiça. Esta atenção à vontade do legislador nos distancia ainda mais desse formalismo farisaico e nos levará a cumprir, quando for necessário, a lei no seu espírito, evitando os diversos conflitos que podem aparecer na própria consciência. Aqui, por exemplo, nós temos a questão de você vai atravessar a rua, não tem nenhum carro, mas a pessoa acha que tem que andar 500 metros para achar a primeira faixa de pedestres. Isso daí é um formalismo estúpido. Afinal, o objetivo do legislador não é simplesmente a letra da lei, mas a travessia segura. Se você está num lugar deserto, você vai conseguir fazer isso, sem precisar andar 500 metros. Em casos graves, é sempre necessário consultar um diretor de consciência, um sacerdote bem formado e zeloso no serviço de Deus e da salvação das almas. Ele terá não só a boa formação, mas ainda as graças de estado de um diretor de almas, que nos ajudará a bem esclarecer e guiar o cumprimento dos nossos deveres. Afinal de contas, nós devemos sempre lembrar que nós somos péssimos juízes de nós mesmos. Além disso, é sempre importante lembrar que não é recomendado de forma alguma para os leigos os tratados eclesiásticos de teologia moral. Muitos buscam de forma errônea e imprudente esses tratados, mais por curiosidade do que para, de fato, iniciar um estudo sério, o que é difícil sem todo o conjunto da teologia. Além disso, às vezes é para buscar respostas para diversos problemas da vida ou problemas escabrosos dos outros, quando não há graça de Estado, nem uma formação completa em filosofia e teologia para poder aplicar os princípios aos casos concretos. Santo Afonso, quando estudava para escrever a sua obra de teologia moral, conservava numa de suas mãos o terço e na outra um crucifixo, pois sabia bem dos perigos que o estudo da teologia moral oferecia para a sua alma. E este grande doutor da igreja já tinha a mente formada pelos princípios. Imaginemos quantos perigos não oferecem para os simples leigos que não foram introduzidos nessa disciplina por bons mestres o estudo selvagem, por conta própria, da teologia moral. Isso servirá somente para formar mentes rigoristas e extremamente escrupulosas, ou então mentes relaxadas, buscando saber até onde se pode ir, sem, eventualmente, cair em matéria grave. O que já é, por si só, um pecado grave. A teologia moral pertence à direção das almas, e não ao juízo de si mesmo, que, como já disse, é extremamente perigoso. Os próprios sacerdotes possuem diretor espiritual, pois nós somos péssimos juízes de nós mesmos. Muitas vezes, diante da tribulação, nós não enxergamos corretamente porque estamos angustiados. Ainda nós somos todos afetados, a não ser que sejamos nosso Senhor, Nossa Senhora. Todos nós somos afetados pelo pecado original e vamos ter a tendência de buscar o caminho mais agradável, o caminho mais fácil, ou o caminho que exige menos sacrifício. Além disso, o nosso orgulho sempre vai tender ao juízo favorável a si mesmo. Nós vamos sempre nos achar injustiçados. Então nós precisamos justamente, diante dos casos mais graves, recorrer ao juízo experiente de alguém que tenha o conhecimento necessário e a graça de Estado. E fugir
de querer se erigir em juiz de si mesmo. Juntando todas essas atitudes de prudência, saberemos o verdadeiro valor da lei, sua importância para a nossa salvação, e sabendo observá-la, sem escleroses, com uma sã elasticidade que exclui por si mesmo tanto o rigorismo quanto o laxismo, nós caminharemos nas vias de uma santidade sem particularidades cômicas nem esquisitices, sem encarnar um robô ou um personagem, ou então querer se distinguir dos demais por meio de comportamentos exóticos. E sobretudo ainda saberemos praticar uma caridade sem o desprezo da lei, ou seja, uma caridade autêntica. Afinal, o espírito da lei não contradiz jamais a letra da lei. Praticar a lei é também praticar a caridade, uma vez que nós devemos fazê-lo por amor de Deus. Enfim, caríssimos, nas diversas situações e decisões, urge sempre pesar todas as coisas na balança da prudência. E na vida de um bom católico, essa prudência é sempre exercida juntamente com a oração. Pois na oração nós pesaremos tudo diante de Deus. Pediremos as luzes necessárias para bem discernir os diversos matizes e a humildade para saber pedir conselho às pessoas que são mais competentes, mais experientes e que têm a graça necessária para julgar. Além de buscar a coragem de colocar sem demora em prática os conselhos recebidos. É necessário, sobretudo, invocar o Divino Espírito Santo, procurando os seus dons de sabedoria e ciência, para poder, primeiramente, compreender a ciência da caridade de Cristo, como São Paulo nos fala na epístola de hoje, sabendo, a partir daí, bem levar o seu jugo, que é leve e suave, o jugo da santa lei da graça, que justamente nos foi dado para nos levar de volta para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.